meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a deputada estadual Maria Vitória, que vem falar conosco sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e sobre o problema do transporte coletivo em Curitiba. Ela que está em Curitiba já há muitos anos e conhece bem essa matéria. Mas antes de iniciar a nossa conversa com a deputada Maria Vitória, nós vamos a Brasília para saber as notícias da semana com José Marcelo. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Depois das críticas da Força Sindical, o governo promete criar um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma da Previdência em um mês. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com representantes das centrais sindicais no Palácio do Planalto para tratar do assunto. O convite foi um gesto do governo para os sindicalistas e a ideia do ministro da Fazenda de fixar uma idade mínima para a aposentadoria provocou mal-estar. O deputado Paulinho da Força, presidente da Força Sindical e um dos articuladores do impeachment, voltou a fazer críticas. Ele chamou a proposta de estapafúrdia. Para os sindicalistas, o governo deve acabar com a desoneração dada a empresas, taxar o agronegócios e legalizar o jogo para arrecadar fundos e estancar o rombo, em vez de mexer em direitos do trabalhador. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que sejam suspensas as nomeações de ministros investigados na Lava Jato. 10 dos 22 novos ministros foram citados nas investigações. Por enquanto, apenas o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que também ocupou a mesma pasta no governo Dilma, são investigados. Jucá é suspeito de se beneficiar de um esquema de desvio de recursos na construção da usina nuclear de Angra 3. Henrique Alves é investigado pela suspeita de receber propina da construtora OAS em troca de favores no Legislativo. No ano passado, o nome de Michel Temer também apareceu ligado à construtora. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ainda não encontrou indícios suficientes para pedir a abertura de inquérito para investigar o presidente em exercício. O PT admitiu que cometeu erros durante o governo da presidente Dilma Rousseff. O partido fez a primeira reunião após o afastamento da presidente. O debate dos petistas teve dois assuntos principais: o afastamento de Dilma e as estratégias para as eleições municipais. Uma das ordens agora é priorizar os partidos que apoiaram Dilma Rousseff no processo de impeachment e não apoiar candidatos a favor da cassação de mandato dela nas eleições municipais. O Partido dos Trabalhadores fez uma forte autocrítica, reconhecendo erros principalmente no modelo econômico e na política de alianças, e afirmou que esses erros ajudaram aqueles que querem tomar o poder. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Voltamos ao estudo da Rede CNT, hoje aqui com a deputada estadual Maria Vitória. Muito boa noite, obrigado. É uma das mais jovens parlamentares da Assembleia do Paraná nessa legislatura. É a mais jovem ou não? Mais jovem. É? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui expondo as minhas ideias, o meu pensamento sobre mobilidade urbana para a cidade de Curitiba e espero que possamos conversar outras vezes também sobre outros temas que são tão importantes Sem dúvida. Para a nossa cidade. Bom, você é filha de uma família tradicional paranaense. Eu não conheci pessoalmente, mas ouvi muito falar do seu avô, o Silvio Barros, porque eu nasci em Curitiba e acabei passando a minha infância e adolescência em Paranavaí, e ele foi, nesse tempo, uma das principais figuras da política de Maringá, né? Foi prefeito de Maringá, vereador, e pai do Ricardo, do Silvio, que também foi prefeito de Maringá. Sua mãe é a nossa vice-governadora hoje, seu pai acaba de ser alçado à condição de ministro da Saúde, então você foi criada num ambiente político. É isso que explica essa tua opção pela política? Olha, com certeza está no sangue, né? Eu brinco que quando o meu pai engatinhava embaixo da mesa, o assunto era política. E eu da mesma forma, né? Engatinhava meu pai sempre falando de política. Infelizmente, também não pude conhecer pessoalmente o meu avô, Silvio Barros, mas ouço falar de muitas pessoas com muito carinho. Ele realmente
começou a traçar uma boa política, um caminho de servir as pessoas e que eu tenho orgulho de seguir nessa geração. Você nasceu em Maringá. Assim, em Maringá. E veio para Curitiba depois. Como é que foi essa tua trajetória, a tua saída de Maringá para vir para Curitiba? Quando você se fixou definitivamente em Curitiba? Olha, na realidade, eu sempre acompanhei os meus pais, que tiveram uma trajetória um pouco, eu diria, intensa, né? Eu fui morar em Brasília, antes com 2 anos, de 2 anos e 3 anos eu estudei na Escola Internacional, aqui em Curitiba, depois fui morar em Brasília, no primeiro mandato e no segundo do meu pai, Ricardo Barros, quando deputado federal. E aí depois vim morar em Curitiba de vez aos 12 anos, porque a minha mãe se elegeu deputada estadual, o pai federal, e eu fiquei em Maringá. Então resolvi vir ficar com a minha mãe, a Cida Borghetti, né, aqui, porque a minha família toda, por parte de mãe, a dona Iris, os 3 irmãos da minha mãe, são daqui, né? Então vim ficar mais perto da família e desde então estou aqui e sou apaixonada pela cidade de Curitiba. A sua mãe é de Maringá também? Não, não, não. A mãe é curitibana. Ela esteve aqui no programa comigo já acho que 1 ou 2 vezes, eu não perguntei isso a ela. Aí ela conheceu o teu pai e foi para Maringá. Exatamente, conheceu meu pai e aí foi para Maringá. E você veio para Curitiba há quanto tempo? Há quantos anos já faz que vocês têm em Curitiba? Eu estou com 24 anos, então faz 14 anos. 14 anos. Bom, um dos problemas da cidade de Curitiba, desde que eu estou aqui, é o transporte coletivo. Eu, domingos atrás, entrevistando o Maurício Requião, filho, aqui eu lembrei que quando o Requião se elege deputado estadual pela primeira vez, em 1982, ele montou o gabinete dele na Assembleia Legislativa, no prédio antigo da Assembleia, e ele colocou na na parede do gabinete um pneu de ônibus, para deixar emblemático que aquilo ali era o tema do mandato dele. E foi, de fato. E com isso ele acabou se tornando prefeito de Curitiba. Então é um problema antigo. Apesar de nós termos, historicamente, um bom sistema de transporte coletivo em Curitiba, não é ruim se comparado com os outros lugares do Brasil, a população é muito exigente e reclama muito. E com razão, porque em certos momentos, em Curitiba, o transporte coletivo se torna a famosa lata de sardinha, né? As pessoas ficam apertadas, os horários são ruins, não dá conta da demanda. Nós tivemos alterações nesse curso, teve uma licitação. Como é que você está enfrentando, olhando e vendo esse problema em Curitiba? Olha, lá de trás, né, realmente o IPUC fez um grande trabalho na administração do ex-prefeito, ex-governador Jaime Lerner, e tornou Curitiba referência, não só nacional, mas internacional. De fato, temos um bom transporte público, né, comparado com outros lugares, mas ainda há muito a se fazer, né? O curitibano merece todo o conforto e qualidade de vida. Então, com certeza, a reintegração do transporte metropolitano é essencial, mesmo porque existe uma lei que todo o transporte de capitais tem que ser integrado até 2018, então não temos como fugir disso e com certeza é muito bom economicamente para a cidade e confortável para a região metropolitana, né? Então, é algo que com certeza... A nossa integração aqui esbarrou agora nessa falta de financiamento, até onde eu entendi, do governo do Estado. O prefeito Beto Richa, quando o prefeito instituiu isso, e depois, quando o governador, durante um tempo, alocou recursos para isso. Mas parece que o problema aí é financeiro, de financiamento. Como é que você imagina que isso pode ser resolvido? Olha, há controvérsias, né? Eu acredito que um bom relacionamento, independente de partido, Sim, né, ou posição política... Isso é um problema de Estado, né? É necessário, né? Um bom relacionamento da prefeitura com o Estado é necessário para o investimento e qualidade de transporte e tantos outros assuntos, né? Então, com certeza, prezar isso é importante para o desenvolvimento da cidade. Bom, o sistema de Curitiba, se não me falha a memória, antes ele era por
passageiro transportado. Depois foi alterado para quilômetro rodado. Isso gerou um problema. As empresas reclamam da pouca lucratividade desse processo, um certo desencontro, uma certa desorganização que se instalou no sistema. E a prefeitura também reclama, né, dos ganhos das empresas, né, das manobras que se tem no meio da contabilidade disso, está urbis enfiado. Como é que você tem estudado, se debruçado sobre esse problema? Na realidade é o seguinte, hoje é cobrado por bilhete, né? Por bilhete, O por problema transporte, por passageiro. Por né? passageiro. O problema é que a apuração do número de bilhetes não está clara, né? A gente preza muito por transparência. Então, o que seria uma solução? Hoje, esses bilhetes vão para o FUC, que é o Fundo de Urbanismo de Curitiba. A ideia é criar um fundo específico para transporte público. Exclusivo. Exclusivo, porque aí todo o dinheiro arrecadado, e com certeza voltar para quilômetro rodado ao invés de bilhete, né? Então, esse dinheiro vai para esse fundo específico que cobre os contratos e o que restar, o que sobrar, pode ser investido somente na melhoria do transporte, né? E não misturar, porque isso não deixa clareza para as pessoas, né? E a nossa ideia é justamente a transparência. Ok, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com a deputada Maria Vitória. Daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT, hoje com um bate-papo com a deputada Maria Vitória sobre a mobilidade urbana em Curitiba. Bom, a sua opção, então, a sua proposta é de que nós retornemos para o sistema de quilômetro rodado. Exatamente. Qual a razão? Porque justamente o que eu havia dito aqui um pouquinho antes, que a contagem desses bilhetes não está sendo feita de maneira clara e objetiva, né? Então, o quilômetro rodado é muito mais transparente, é muito mais eficiente, eu diria. Então, por isso, fazer por quilômetro rodado. Perfeito. Bom, o arquiteto Jaime Lerner, nas várias intervenções que ele tem feito a respeito dessa questão do metrô, ele tem deixado claro que ele é contra o metrô. Embora já esteja mais ou menos claro que nós não vamos ter metrô em Curitiba, ainda não foi anunciado. Então, nós temos que falar do assunto. E ele tem essa posição, porque ele acha que o sistema que foi concebido em Curitiba não esgotou todas as suas possibilidades. O que você pensa disso? Eu sou totalmente contra o metrô em Curitiba, porque o custo é muito alto, o custo de manutenção é exorbitante e, infelizmente, não cabe na nossa realidade econômica, né? Então, o que aconteceria? A proposta seria fazer um modelo alternativo, como o VLP, o VLT, né, sob trilhos, porque nós já temos as linhas onde eles podem ser instalados, eles têm um custo mais baixo, tanto de construção quanto de manutenção, e atenderiam a demanda da cidade, em diversas linhas, ao mesmo tempo que o metrô atenderia só uma linha que não resolve o problema de mobilidade da cidade. Perfeito. Essa ideia é substituir, então, seria a integração ou a substituição pura e simples, por exemplo, nós aqui no fundo do estúdio temos um bonito em vermelhão. Substituir o vermelhão por esse tipo de veículo em vez de rodas, de pneus, trilhos. Eles são mais politicamente corretos, eu diria, né? Em termos de poluição, em termos de tudo, né? Poluição sonora, inclusive. Teria que analisar, né, a real demanda, o que isso atenderia, se seria necessário continuar com outros tipos de transporte público, e aí eu teria que analisar mais profundamente esse assunto para responder isso mais para frente. Bom, você é uma pessoa que estudou fora, viajou, conhece bem, teve em capitais onde existem mais de uma modalidade de transporte. Tem o ônibus de roda com pneu, tem o ônibus que desliza sobre trilho, tem metrô, tem, enfim, né, multiplicidade de transporte.
E Curitiba agora vem tentando introduzir uma nova alternativa, que é a ciclovia. Aqui, como nos outros países da Europa, nós temos o problema do clima. Tem um período que chove muito, frio, mas tem um período do ano que é muito interessante para quem quer se locomover. Você tem estudado essa questão da ciclovia? Qual é a posição que você tem em relação a isso? Como é que você acha que está essa questão da ciclovia sendo conduzida em Curitiba e o que tem que ser feito? Olha, eu realmente tive a oportunidade de visitar países desenvolvidos, cidades que de fato funcionam, né? E a gente sempre tenta trazer as ideias. E eu sou a favor do transporte que seja ecologicamente correto, né? A bicicleta é uma opção. Porém, eu acho que nós temos que adaptar isso para a nossa realidade. Só no ano passado, choveu 160 dias em Curitiba, né? Então, como é que você vai sair de bicicleta na chuva? Fora que a topografia da cidade não contribui, né, para esse tipo de transporte. Eu acho que pode ser uma alternativa para um segmento, né, de pessoas que moram em regiões que são mais planas, que podem, de fato, se locomover. Mas um investimento para fazer ciclovia na cidade inteira, subida, descida, acho que pode ser uma solução segmentada, mas em conjunto com diversas outras. E esse modelo que está sendo colocado em Curitiba, misturando um pouco a crítica que os outros meus entrevistados nos programas passados fizeram, de misturar a bicicleta em meio aos carros, de vez em quando você tem aqui e ali um acidente. Você tem refletido sobre isso? Olha, eu acho que a ciclovia tem que ser exclusiva para bicicletas, né? De fato, a gente sabe que é muito perigoso uma bicicleta no meio dos carros, por isso a implementação da ciclovia. Então, eu não vejo sentido em misturar a bicicleta com os carros. É de fato perigoso para o cidadão. Bom, Curitiba teve recentemente uma discussão grande, ainda nessa área, com o problema dos táxis, né? Quem mora em Curitiba sabe o que é isso, você sabe. Eu, de vez em quando, preciso de táxi. Se precisar de táxi às 6 da tarde, meio-dia, 7 da manhã, na rua, andando na rua para parar um táxi é impossível. Você consegue através dos aplicativos. A impressão que dá é que falta táxi em Curitiba, né? Essa sensação que a pessoa que precisa de um táxi, quando ela está na rua, ela sente. Mas não sei se isso é verdadeiro. E agora vem a questão do Uber, que está provando, não só ele, mas daqui a pouco vão aparecer outros aplicativos também. Como é que você vê isso? As portas foram abertas para a regulamentação do Uber, né? Eu sou a favor desde que regulamentado. É uma Que tipo de alternativa. regulamentação você acha que tem que ter? Porque isso é o que tá, São Paulo, Rio de Janeiro estão se matando, né? Porque, afinal de contas, o sujeito que está lá com o táxi, ele está ali há algum tempo, investiu, é um investimento da pessoa física dele, né? E, eventualmente, ele tem um outro ajudando nele. Ele tem uma outra obrigação com mais uma ou duas pessoas. Na maioria das vezes, lógico que existem empresas que têm um número de placas, têm um tipo de exploração diferente da subsistência, né? E o sujeito ganhou uma permissão da prefeitura. Aí vem alguém lá de fora que não tem nada a ver com a história, entra e começa, e já vai sentar na janela. Como é que é esse negócio? O Uber tem que pagar impostos, né? Na verdade, há 3 projetos de regulamentação que estão tramitando na Câmara dos Vereadores e cada um defende porcentagens, enfim, são projetos complexos, né? Mas eu acho que não, eu tenho certeza que, como o senhor mesmo disse aqui, existe mercado para todos, né? E o Uber, que seria o transporte individual compartilhado, seria também uma solução para a mobilidade urbana. Hoje, cada família tem mais de um carro, né? E isso, com certeza, atrapalha o trânsito, o congestionamento é caótico. Então, é uma maneira, né, de você diminuir o número de veículos circulando pela cidade. Ok. Meus amigos, vamos a mais um brevíssimo intervalo. Não saia daí que eu volto daqui a pouquinho para a deputada Maria Vitória. Voltamos aos estudos da Rede CNT, hoje com a grata satisfação de receber a deputada Maria Vitória. Bom,
Cogita-se que o Partido Popular, que é o seu partido, que é o partido do ministro progressista, exatamente, é que eu lembro sempre do Partido Popular do Tancredo Neves, né, que depois se fundiu ao PMDB. Mas é o Partido Progressista, que é o partido da vice-governadora e do atual ministro da Saúde. Exatamente. Vai ter candidato a prefeito em Curitiba. Isso é um propósito firme? Nós vamos ter recuo nessa intenção? Como é que é? De maneira alguma. O partido fez o convite e eu sou filiada, sirvo o partido e a minha ideia, a ideia do partido, na verdade, é que eu seja, por enquanto, a pré-candidata, né, a prefeita de Curitiba, e eu não fujo da batalha. Então, tenho certeza que aproveitarei essa oportunidade para mostrar, né, novas ideias, inovação, a renovação, a preocupação e o cuidado com as pessoas, e espero poder ajudar muito a cidade de Curitiba. Bom, você vai, se isso for confirmado, você vai enfrentar pela frente aí pessoas já calejadas, né? O Rafael Greca. Será confirmado. Eu sou a presidente municipal do partido aqui e na convenção no dia 6 de agosto confirmaremos a minha candidatura à prefeitura de Curitiba. Então, eu ia dizendo que você vai ter pela frente figuras como o ex-prefeito Rafael Greca, extremamente experiente, um profundo conhecedor da cidade. Eu diria que talvez seja um dos maiores especialistas em Curitiba, né? O atual prefeito Gustavo Frutti, que é também profundo conhecedor da cidade, o pai foi prefeito, ele é prefeito agora. O Maurício Requião Filho, que sem dúvida nenhuma, também um conhecedor profundo da cidade, o pai foi prefeito, né? O deputado Tadeu Venere, que está há muitos anos em Curitiba, foi vereador durante muitos anos, ele é muito conhecedor da cidade. Enfim, o ex-prefeito Luciano Dutti, que também está posicionado. Como é que você acha que vai correr no meio dessa... Olha, é hora de renovação, é hora do novo. E, principalmente, combinar essa juventude, vontade de fazer as coisas diferente com a experiência, o apoio do Jaime Lerner, que estará, com certeza, me auxiliando e me dando a luz. E ninguém governa sozinho. Então, eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho perguntado às pessoas que têm, de fato, experiência em Curitiba, escutado quais são os reais problemas e, a partir disso, montando já na terceira versão do nosso plano de governo, com o que as pessoas querem e, com certeza, estudando junto o orçamento da cidade para ver o que é viável, porque nós não prometeremos nada que não possa ser cumprido. Para fechar aqui nosso bate-papo, você falou aí que está em curso a elaboração de um programa, vocês estão debatendo e tal. Como é que esse programa vai abordar essa questão toda que nós conversamos até agora aqui, que é do transporte coletivo, da mobilidade urbana em Curitiba? Bom, o que a população pode esperar desse programa? A população pode esperar que, de fato, Curitiba voltará a ser referência em planejamento urbano, mobilidade, e voltará a ser motivo de orgulho para os curitibanos, algo que está deixado de lado há algum tempo. Com o passar dos anos, menos e menos investimento nessa área foi feito, né? E reempoderar o IPUC, que é o berço dos pensadores do futuro da cidade, para que a gente possa, de fato, voltar aos bons e velhos tempos de maneira inovadora. Essa confusão toda do impeachment, da crise econômica, dominou a mídia de uma tal forma que a questão da eleição de prefeito desse ano ficou praticamente invisibilizada até agora, né? E com a assunção do governo provisório do Michel Temer, pelo menos no nível da mídia, a coisa tende a se acalmar, né? E as pessoas vão se voltar um pouco mais para essa questão, que é a questão da eleição municipal, onde o cidadão vai na urna votar na pessoa, né? Eventualmente naquela pessoa que tenha ou mais simpatia ou uma ideia com quem ela se afeiçoa mais. E essa campanha vai ser uma campanha curta. Nós estamos em maio, junho, julho, né? E em seguida já vem a campanha de 45 dias na televisão. Como é que você está imaginando falar com a cidade nesse período? Olha, eu acredito que seja uma grande oportunidade. Neste momento as pessoas nunca foram tão politizadas
e nunca tiveram tanto interesse em saber de fato as propostas dos candidatos e entendem o valor do voto, né? E é nisso que eu estou apostando, que as pessoas vão se interessar e descobrir as propostas de cada candidato, se identificar com a ideologia e as propostas que cada um está apto a desenvolver durante o governo, e isso com certeza vai ser muito bom para a minha candidatura, por enquanto pré-candidatura, e é claro que será importante essa participação popular, e o governo Temer, de fato, trouxe uma esperança às pessoas, isso a gente consegue sentir pelas ruas, pelas mídias, né, que o brasileiro não perde a esperança. E eu tenho certeza que nós vamos embalar aí uma boa caminhada, são bons ministros que estão junto com o Michel nessa empreitada, com o presidente Michel Temer nessa empreitada, e eu tenho certeza que as perspectivas são boas, não só para o estado do Paraná, mas para o Brasil. Perfeitamente. Esperança é uma coisa que o brasileiro mais tem. Ninguém suporta uma ditadura durante 21 anos sem ter muita esperança. Muito obrigado, deputada. Foi um prazer recebê-la aqui. Oportunidade. E a vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.